Oi, amiguinhos! Boa tarde, vovó vai vir com mais uma historinha. A Alice falou pra mim, vovó, conta a história do boneco de pau e o rei. Aí eu fiquei pensando, boneco de pau e o rei. Aí eu contei. Vou falar pra vocês, tô contando, vou contar a historinha do boneco de pau do rei que veio aqui, ó, na minha cabecinha pra vocês. Era uma vez um rei muito poderoso. E ele tinha muito poder, muitas terras, muito povo, muitos súditos. E ele tinha um filho, um príncipezinho, que era muito triste, porque era muito doente. E esse príncipezinho vivia trancado, porque não podia pegar doenças. Enfim, ele era muito resguardado, todo mundo tomava muito cuidado do príncipezinho. Um dia o príncipezinho, muito triste, começou a querer uma companhia. Aí arrumaram para ele um cachorrinho. Só que o cachorrinho não bastava, ele continuava triste, ele queria uma companhia. E aí o pai dele, preocupado, foi falar com alguém que estava sempre com o menino, o que ele quer? Ele pede um boneco que seja como ele, que possa brincar com ele, possa ficar com ele. Aí ele falou, meu Deus, o rei falou, onde que eu vou arrumar esse amigo para ele? Correu para o mago da floresta e falou, mago, o meu filho está muito doente, ele precisa de um amiguinho, você tem como fazer? O que eu posso dar para ele? Eu não posso dar uma criança porque ele não pode ficar doente, não pode conviver com outras crianças. Aí o mago pensou, falou, ai, eu sei, vamos fazer para ele um boneco de madeira, bem parecido com ele. E aí ele vai poder ficar com o boneco, ele vai levar o boneco em todos os lugares, vai sentir como se fosse um amigo. Dito e feito, tinha uma árvore linda no quintal do palácio, e aí o mago foi lá, olhou todas as árvores, viu a mais bonita, e essa árvore tinha um perfume, era um cedro. E aí o mago falou, essa vai ser a árvore perfeita pra gente fazer o bonequinho de pau no nosso reizinho. E fez, cortaram a árvore e fez ele todo com movimentos, os bracinhos soltos, os dedinhos soltos, as perninhas, o pescoço que virava, a cabeça, tudo perfeitinho. Levou pro príncipezinho. O príncipezinho, a princípio, olhou, aquele boneco parecia de verdade, era tão bonito. Ele começou a olhar e falar, esse vai ser o meu amigo. Pegava ele, levava ele pro jardim. Quando ia brincar, levava ele atrás. Quando ia, enfim, dormir, levava ele atrás. Até quando ia pro banheiro, levava o brinquedo, o menininho de pau atrás. Por outro lado, o menininho de pau não tinha movimento, não podia se movimentar. Ele vira e mexe, ficava olhando pela janela e via lá fora aquele bosque. E era de lá que ele vinha, era lá que ele estava. O cheiro dele era o cheiro daquelas árvores. E ele lembrava dos pássaros que voavam em torno dele, as flores que nasciam nos seus pés e que nasciam nele, na sua copa. Tudo aquele vento, quando vinha, passava, ia e voltava, como que acariciando. E ele tinha muitas saudades, as borboletas, as abelhinhas, os insetos, eram todos amigos, iam lá e ficavam murmurando, sussurrando segredos para ela, a árvore que ele era. Mas por outro lado, ele olhava para aquele menino tão doente, mas tão bom. O menino fazia tudo para que ele se sentisse bem. O menino levava ele para cima, levava ele para baixo. Quando tinha uma aula de canto, ele cantava e ficava ouvindo. O boneco ficava ouvindo. Quando ele tinha que aprender alguma coisa com as suas professoras, o boneco ficava aprendendo junto. E eles ficaram grandes amigos. Era como se o menino fizesse parte dele e ele fizesse parte do menino. E com isso o menino começou a ficar mais alegrinho, queria brincar com o boneco, levava o boneco para todos os lugares, contava todos os segredos para o boneco. Eles eram grandes parceiros. Quando foi uma noite, ele viu que o príncipezinho estava muito mal. Só estava ele do lado da cama
e vendo o príncipezinho muito mal. Ele não sabia o que fazer, ele não podia gritar, ele não podia falar, ele não sabia o que fazer, não tinha nem como se movimentar, mas ele ficou tão aporreado, ele queria saber como ele devia fazer, ele ficou tão molestado com aquilo, que ele começou a escorregar pelo colchão, pela coberta, e puf, no chão. Quando ele caiu, fez um barulho. E quando ele fez um barulho, fora, as criadas ouviram e entraram, correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? O boneco no chão e o príncipezinho passando muito mal mesmo. Já quase nem respirava, sem cor. Todos os criados, os empregados saíram todos correndo para salvar o príncipezinho. Mas o príncipezinho não aguentou. E quando o boneco estava caindo, era como se o príncipezinho pegou pela mão e depois soltou, porque ele caiu no chão. Então o boneco sentiu que aquele foi o último abraço que ele levou do príncipezinho. E com isso, o boneco começou a lembrar de como ele era importante para o príncipe, de como ele era tudo para o príncipe. O rei, por outro lado, ficou muito aborrecido, porque o filho tinha morrido. Mandou buscar o boneco e falou: ô mago, me traz o boneco, eu vou lembrar do meu filho com esse boneco. Meu filho estava sempre com ele, ia para cima, para baixo, com ele. E aí levaram o boneco. Quando chegou o rei, pegou o boneco, começou a conversar com o boneco. O boneco não podia responder. O boneco só sentia aquela tristeza daquele pai que tinha perdido o príncipezinho. O rei poderoso que era, falou: esse boneco não presta para nada. E começou a chorar. Chorou tanto que as lágrimas daquele rei tão poderoso caíram em cima do boneco, deixaram o boneco todo molhado. O rei falou: ah, boneco, você não serve para mais nada. O meu filho que era a minha alegria, o meu filho era tudo para mim, e você não serve para nada, você não fala nada. A alegria que meu filho tinha não é a sua, você não tem nada a ver com isso. Pegou o boneco, jogou do lado, chamou o mago, falou: mago, pega esse boneco, se livra dele. Ele só me traz más lembranças, eu lembro do meu filho, eu não quero mais saber. Pegou o boneco, o mago pegou o boneco, falou: boneco, acabou a tua vez agora. Pegou o boneco e levou para a floresta. E colocou debaixo, perto da árvore onde ele ficava, pôs lá, que estava nascendo um arbustozinho, pôs lá do lado. O boneco estava todo encharcado, úmido. Começou a lembrar como é importante, ele era importante para o príncipe. Como ele fazia o príncipe feliz, aquilo era muito bom para ele. O príncipezinho, para todo lugar ia, levava ele atrás, se sentia protegido com ele. E ele se sentia protegido com o príncipe. Os dois viviam muito bem e essas lembranças eram muito boas para o nosso boneco. E o boneco olhava e via onde ele estava, no meio das árvores. Ele já não fazia mais parte daquilo. Esperando que ele apodrecesse, ele iria apodrecer e acabaria na terra, ele seria mais um adubo para a terra. Com o passar do tempo, ele via os pássaros cantando para ele, as abelhinhas que iam e vinham, todos sentiam o cheiro dele, o cheiro do cedro, a madeira dele. E todos passavam, iam, vinham, só ouvia, esquentava ele, vinha o vento, acariciava com aquela brisa suave, a chuva vinha, molhava mais um pouco. E ele começou a se acostumar. Aquele era o ambiente dele, a terra, aquele cheiro de terra molhada. E quando a terra estava quente, era como se ela estivesse, oh meu Deus, uma sombrinha para mim. Tudo era muito conhecido dele. E ele sentia aquele cheiro das flores, da primavera, sentia o vento quando ia trazer o inverno rigoroso, sentia a chuva quando vinha para regar todas aquelas plantas, a alegria do azul do céu. Enfim, ele estava no ambiente dele. Um dia, quando ele foi ver a perna dele, não conseguia nada. Ele estava tão imóvel. De repente, olhou para
ponta do dedo dele. Na ponta do dedo tinha uma folha. Quando ele viu, ele estava voltando a florescer, estava criando raízes e as folhas iam sair logo nele. E ele de novo ia em direção ao céu. Ele iria lá se abrir numa linda copa e presentear o mundo com as suas flores. Flores que ele presentearia para aquele menino que passou pela vida dele e fez com que ele se sentisse tão importante no momento que ele já não era mais nada, porque ele tinha sido árvore e de repente não era mais nada. Mas para aquele menino ele se sentiu tão importante que de repente ele ia dar esse presente para o menino, as novas flores que viriam através dele, todos os pássaros que viriam se agasalhar ou se abrigar nele, os bichinhos que viessem para conversar com ele, o sol, o céu azul, enfim, tudo seria para o menino, porque ele se sentiu muito importante. O menino fez com que ele visse essa importância, a importância que todos nós temos, mas que não enxergamos. A gente não vê, mas a gente faz falta no ambiente onde a gente está. E se não fizer, a gente pode fazer. É só saber se comportar, é só a gente saber o que fazer para deixar aquele ambiente mais alegre, mais feliz. Porque se a gente é feliz, o nosso ambiente também vai ser. Crianças, um beijo forte para vocês. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Tchau! Tchau!